De número 12 e 13. Quem encontrou a palavra do Senhor? Você que está com a sua Bíblia na mão, você pode ler comigo. Minha Bíblia vai dizer assim: então Jessé mandou chamá-lo, e ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos, e o Senhor disse: é este o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Versículo 13. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Louvado seja Deus. Estava estudando a leitura. Eu pedi para Deus para Ele me dar um tema para esse texto. E eu lendo em casa, buscando a Deus, foram 3 dias eu pensando nesse tema. Aliás, foram vários dias, desde quando eu comecei a ler essa palavra, eu vinha pedindo para Deus um tema. Só que quando o pastor me chamou para estar ministrando essa palavra, eu fui correr atrás desse tema. Eu fui buscar esse tema para me trazer para você nessa noite. Porque Deus já falou comigo lá em casa. E o tema que eu quero trazer nessa noite, através dessa mensagem, é que o propósito que Deus estabeleceu na nossa vida não é para nós desobedecer. Porque se nós desobedecer, Ele vai tirar e vai colocar outro. Aleluia! Glória a Deus! E é sobre isso que eu quero falar essa noite com você. Aqui no capítulo 8 de 1 Samuel, a Bíblia vai falar quando Samuel ficou idoso, ele nomeou os seus 2 filhos como juízes em seu lugar. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém eles não eram como seu pai, pois tinham muita cobiça por dinheiro, aceitavam dinheiro para favorecer um e alguns para prejudicar, e eles eram corruptos. Por fim, os chefes de Israel se reuniram e disseram a Samuel: o Senhor já está idoso e seus filhos não são homens de bem. Escolha para nós um rei que possa nos liderar. Só que quando Samuel ouve essas palavras, isso desagradou Samuel, e ele orou ao Senhor pedindo conselho, e o Senhor disse para ele: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que eles rejeitam. Isso foi o que Deus falou para Samuel, porque ali o povo de Israel estavam pedindo um rei, e o Senhor, Ele fala para Samuel que Ele vai atender o pedido do povo. Só que no capítulo de número 9, a Bíblia vai falar de um
era filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Jonatas, jovem, de boa aparência. Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas. Era o mais alto do que qualquer outro homem daquele povo. Um dia, a Bíblia vai dizer que as ovelhas de Quis, os animais de Quis, eles se perderam no deserto. E a Bíblia vai dizer que este homem chamado Quis, ele vai chamar o seu filho, chamado Saul, e vai mandar Saul chamar o seu moço, o seu servo, para ir em busca, aleluia, das jumentas que se perderam no deserto. E na trajetória da busca, aleluia, pelos animais, eles procuraram por todas as regiões, procuraram em Efraim, procuraram, aleluia, na Salisa, procuraram em Salim, procuraram em toda a região ali daquela tribo de Benjamim, e não encontraram as ovelhas de Quis, aleluia. Eles não encontraram, aleluia, os animais de seu pai. Só que a Bíblia vai dizer que Saul, ele vai chamar o seu servo e vai dizer: vamos embora, porque já está tarde e o meu pai, ele deve estar preocupado conosco e não com os animais. E a Bíblia vai dizer que o moço, o servo de Saul, o servo de Quis, ele vai dizer: espera um pouco, eu conheço um homem aqui desta cidade, que ele é profeta e ele é homem de Deus. Talvez ele mostre-nos aonde estão os animais que se perderam. Então Saul vai dizer: eu não tenho dinheiro para oferecer para o profeta, eu não tenho dinheiro para oferecer para o homem de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que o seu moço vai dizer: eu tenho algumas pratas aqui comigo, vamos até ele, porque ele pode nos dizer aonde estão os animais, aleluia, do nosso Senhor. Então ali a Bíblia fala que estes homens vão até Saul e na porta da cidade, vão até Samuel, e quando chega à porta da cidade, eles viram, aleluia, duas mulheres que estavam andando por ali. E quando eles vão perguntar para aquelas mulheres se aqui havia um profeta, e aquela mulher disse para eles: ele está no monte, ele está, aleluia, ele está no monte. Se vocês andarem, vocês vão encontrar ele, vocês vão conseguir chegar até ele. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles estão indo, eles vão encontrar com, aleluia, Samuel, o profeta. E quando eles encontram com Samuel, eles vão, aleluia, eles vão ver Samuel, e Samuel vai chamar eles para Samuel. E quando eles se encontraram, aqui no versículo 14 do capítulo 9, a Bíblia vai dizer assim: assim eles foram para a cidade, e quando estavam pela porta, viram Samuel que saía na direção deles, e ele dirigia para o lugar de culto. No dia anterior, o Senhor havia revelado isso a Samuel: amanhã, a esta hora, vou enviar um homem filisteus, pois tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido o seu clamor. A Bíblia aqui vai dizer que o Senhor mostrou Saul para Samuel, e o Senhor falou para ele que o Senhor já tinha, aleluia, mostrado ele para Samuel, e o Senhor falou para ele que esse homem iria governar o povo de Israel. E a
Samuel, aleluia, pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e beijou e disse: faço isso porque o Senhor ungiu você, ou escolheu você para ser líder de Israel. Louvado seja Deus. Aqui nós vamos entender que o povo, aleluia, de Israel, ele está na necessidade de alguém para conduzi-los, aleluia, porque se viesse uma batalha, eles não iriam saber o que fazer. Então eles pediram, aleluia, talvez por esse motivo, mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele tanto ouve o pedido do povo, quanto ele responde. Mas quem, aleluia, escolhe o homem para governar o povo de Israel, não é, aleluia, o povo de Israel. O povo de Israel simplesmente pede, mas quem, aleluia, escolhe é Deus que escolhe o povo. Então, na nossa vida, na nossa trajetória, nós fomos os escolhidos de Deus. Todos nós somos escolhidos de Deus. E quando nós somos escolhidos de Deus, o que nós temos que fazer para Deus é simplesmente obedecer os mandamentos que o Senhor nos manda, os mandamentos que a nossa liderança nos manda, trazendo para os dias de hoje. Se a nossa liderança falar que é isso, é isso. Se o nosso pastor falar que é isso, é isso. Temos que obedecer, porque se nós não obedecer a nossa liderança, se nós não obedecer aquele que é nosso líder no nosso trabalho, nós vamos estar sendo desobedientes ao nosso líder de trabalho e nós vamos estar desobedecendo uma ordem, trazendo para os dias de hoje. E aqui nós vamos entender que eu quero falar sobre a obediência, que se Deus te colocou em um lugar, se você não honrar, Ele tira e coloca outro no seu lugar. Se eu não honrar o ministério que Deus me deu, Ele me tira daqui e simplesmente coloca outro no meu lugar. Aleluia! A Bíblia diz no capítulo de número 10 que Deus, aleluia, Ele vai permitir, Ele vai ungir Saul como o rei de Israel. E aqui neste momento, Saul, ele já é o rei sobre Israel. No capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer que Saul, ele vai vencer uma batalha, ele vai vencer uma guerra contra os amonitas. E aqui ele é confirmado como o rei de Israel. Ele já foi ungido, agora ele é confirmado como o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 12 que Samuel, ele vai deixar, aleluia, ele vai deixar o seu povo, ele não vai mais ser juiz de Israel, porque o povo estava necessitando de um rei, e Samuel era juiz e era o rei daquele povo, aleluia, escolhido de Deus. Mas só que o povo vai pedir um rei, então Samuel, aleluia, ungiu pela permissão de Deus Saul como rei de Israel. E a partir daquele momento ali, Saul é o rei de Israel, e por isso Samuel, ele está se retirando, aleluia, ele está colocando a responsabilidade, aleluia, na mão daquele que Deus confiou de colocar a responsabilidade. Só que a responsabilidade, aleluia, nós temos que honrar a responsabilidade que Deus nos deu. Nós temos que honrar o lugar que Deus nos colocou. Nós temos que, aleluia, zelar pelo que Deus nos deu. Porque se nós não zelar pelaquilo que Deus nos deu, Deus, como eu disse, Ele vai tirar você do seu lugar e vai colocar outro. Deus, Ele vai permitir, aleluia, tirar você daquele lugar e vai colocar outra pessoa, aleluia, no seu lugar. Por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta para
Deus estabelece algo na nossa vida, nós temos que honrar pelaquilo que Deus nos deu. Quando Deus estabeleceu o propósito, uma chamada de ministro na minha vida, o meu dever é honrar aquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Aleluia, porque se um dia eu falar, Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu não dou mais conta, simplesmente às vezes nós queremos fazer do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Aqui no capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que Saul, ele vai desobedecer uma ordem de Deus. E toda desobediência, ela tem um preço. Toda desobediência, um dia vai chegar o dia do acerto, por causa daquela desobediência. E aqui Deus, ele vai falar algo através de Samuel para Saul, para que Saul viesse obedecer essa ordem. E qual é essa ordem que Deus mandou falar para Saul? Saul, ele já foi ungido. Saul, ele já é o rei de Israel. Aleluia. A Bíblia fala que quando Deus vai falar para Saul este recado através do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer que Deus fala para ele matar todos os homens, aleluia, todas as crianças, todos, aleluia, as mulheres, os filhos, os animais. Era para ele matar tudo, não era para ele deixar nenhum vivo. Só que da cidade, aleluia, dos Amalequitas. Só que a Bíblia fala que Saul, ele vai matar o marido, ele vai matar a esposa, ele vai matar os filhos, ele vai matar quase tudo. Mas só que por algo que ele não fez, o Senhor chamou ele de desobediente. E o que foi que ele fez? Ele desobedeceu a ordem. Deus falou: mata tudo, não deixa nenhum vivo, não leva nada. Só que Saul vai fazer diferente. Saul, ele vai matar quase todos, mas ele vai matar o que era ruim. Ele vai matar para ele o que era ruim, mas só que ele vai deixar, aleluia, os melhores vivos, os animais, aleluia, os animais mais gordos, aleluia, aquilo que dava para ele levar, ele não matou. E isso desagradou a Deus. Isso, aleluia, fez com que Deus rejeitasse ele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo de número 3, versículo de número 11: porém Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi os meus homens estavam se espalhando, e que você não chegava no prazo marcado, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal, e eu não pedi o auxílio do Senhor. Louvado seja Deus. Ele não quis pedir o conselho de Deus, ele não quis pedir, aleluia, ajuda para Deus. E aqui ele está agindo na força da sua vontade. Aqui ele está agindo porque ele quer. A Bíblia diz aqui, continua falando: por isso senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. A Bíblia vai falar que Samuel, você agiu como um tolo. A Bíblia vai dizer que Samuel está dizendo, exclamou, e você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos para fazer você e seus filhos
Porque o pai dele disse que não era para comer nada até que acabasse aquela batalha. Mas Jonatas sentiu fome, sentiu fraqueza e ele sentiu a necessidade de comer. Só que Saul vai querer permitir que ele morra. Só que o povo vai olhar para ele e vai dizer que eles não vê necessidade para Jonatas morrer. Às vezes na nossa vida, por uma falha que o irmão comete, por um erro que o irmão comete ou a irmã, a gente, nós olhamos para ele e falamos: tem que morrer, tem que tirar. Não é para ele estar aí, não é para ela estar aí. Aleluia. Glória a Deus. Não é para ele estar aí neste lugar. Não é para mim estar aqui neste altar. Mas só que a gente acabamos de esquecer que Deus, Ele é misericordioso em perdão para aqueles que erram e pedem perdão para Ele. Glória a Deus. Que é base bíblica. Jonas desobedeceu a Deus. Jonas vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Para você ver a misericórdia que Deus tem na nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando Jonas desobedece a Deus, ele vai pegar um navio. Deus vai sacudir o navio, porque tem um homem que está na desobediência lá dentro. Aleluia. E através da desobediência, quem está com Jonas vai perder tudo o que tem. E a Bíblia fala que vamos jogar Jonas no mar. E quando jogam Jonas no mar, a Bíblia fala que um grande peixe vai tragar a Jonas. E quando o grande peixe traga a Jonas, ele passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Aqui eu quero falar da misericórdia de Deus na nossa vida, quando nós, aleluia, pedimos perdão para Ele. Quando nós falamos: me perdoa, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia do nosso espírito. A Bíblia fala que Jonas, ele vai clamar no capítulo de número 2. Ele vai falar: do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Quando não tinha mais solução para mim,
Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele não rejeitou Saul no capítulo de número 15. Saul rejeitou, Deus rejeitou Saul no capítulo 13. No primeiro erro dele. Sabe por quê, missionário Michele? Deus rejeitou Saul no capítulo de número 13, no primeiro erro dele. É porque Deus ele não estava olhando para o que Saul estava fazendo naquele momento. Deus estava olhando para o que Saul ia fazer na trajetória do caminho. Aleluia. Eu vou chegar onde Deus tem. Deus ele sabe o que nós vamos fazer para Ele, mas Ele nos dá oportunidade, aleluia. Glória a Deus. Deus ele sabe, aleluia, do que nós somos capazes, mas Ele, aleluia, com a misericórdia dele, pastor João, com a misericórdia dele, aleluia, presbítero Paulo Vitor, Ele é misericordioso comigo e com a tua vida. Ele fala, tu errou, eu vou te dar mais uma chance para você caminhar. Tu falhou, eu vou te dar mais uma chance para você caminhar. Aleluia. Mas a posição que tu estava, tu não vai continuar mais nela. Aleluia. A oportunidade eu te dou, mas a posição eu tiro, porque eu dou para quem eu quero. Eu sou Deus que coloco, mas eu também sou Deus que tiro. Glória a Deus. Escuta o que eu vou ler aqui. Capítulo 15, versículo 17. Põe aí, Davi, para nós. Glória a Deus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. E Samuel lhe disse: embora você fosse aos seus próprios olhos, você não fosse escolhido cabeça das tribos de Israel, o Senhor ungiu o rei sobre Israel. E ele mandou um recado e disse: vá, destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas, lute contra eles, até que morram todos, porque você desobedeceu ao Senhor. Porque apressasse em tomar o que os amalequitas possuíam, e fez exatamente o que desagrada ao Senhor. O que ele fez? Desobedeceu mais uma vez. Aleluia. O que desagrada ao Senhor? A desobediência. Ele fez exatamente o que desagradou ao Senhor. Capítulo 16. Versículo de número 6. A Bíblia vai dizer assim: vou correr porque o meu tempo já foi, mas eu quero finalizar. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: certamente é esse o homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela a sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos
e as intenções do coração. Aleluia. A mente é de sábio, mas o coração é de prostituto. Tem gente com a mente formada, mas o coração é de um profano. A mente é de sábio, mas o coração é corrupto. Sabe o que é que Jesus disse? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então não adianta ter uma boa sabedoria na mente e não ter o temor do Senhor no coração. É pesado, né? Mas é a palavra de Deus. Sabe o que é que Davi disse? Guardei a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Aleluia. Nós não temos que ter somente, aleluia, a sabedoria, aleluia. Nós não temos que ter, aleluia, não temos que ser só sábio, louvado seja Deus. Nós temos que ter o temor de Deus no nosso coração, aleluia. Temos que temer ao Senhor, obedecer os mandamentos e o principal, guardar a sua palavra no coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu pedi para a igreja se colocar de pé, que o meu tempo já foi. E eu quero ler com você o capítulo de número, o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Então Jessé mandou chamar. Ele era um rapaz ruivo de boa aparência, olhos vivos, e o Senhor disse a este o escolhido: derrame o óleo sobre a sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem escolheu Saul? Foi Deus. Foi Deus. A pedido do povo. Quem escolheu Davi? Deus. Aleluia, Deus. Davi acabou de ser ungido. Saul já estava ungido, pastor. Não adianta estar ungido. Não é porque eu estou ungido que o Senhor não pode me tirar dali pelo meu erro. Aleluia. Não é porque eu sou diácono, ungido, separado, que o Senhor não pode me tirar dali. Não é porque eu sou presbítero da casa do Senhor, sou ungido de Deus, que Deus não pode permitir que eu saia dali. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou líder. Se eu falhar, Deus permite que eu saia dali. Não é porque nós somos presbíteros, diáconos, diaconisa, não é porque nós temos esse cargo que nós somos ungidos, que Deus não vai permitir que nós saia dali. É por isso que nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração, aleluia, porque nós não vamos pecar contra o Senhor, nós não vamos desobedecer a ordem de Deus, aleluia. Não adianta eu começar bem como Saul, não adianta eu chegar no meio, aleluia, até mais ou menos, aleluia, mas quando estiver chegando no final, aleluia, eu errar, eu falhar, eu desistir do propósito que Deus estabeleceu na minha vida.
de missionária, de missionário. Use o que Deus te deu, aleluia, porque se você não honrar o que Deus te deu, Ele vai tirar e colocar outro no teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que Deus Ele tira e coloca outro no lugar? Não é porque você não quer que a obra vai parar. Não é porque eu não quero mais que o pastor vai desistir, o presbítero Paulo vai desistir, o diácono Lourenço vai desistir, não. Se eu desistir, Deus vai usar eles, aleluia, porque Deus não está preocupado, aleluia, com a gente parar ali, não. Deus está preocupado com o andamento da obra dele. Deus está preocupado, aleluia, se tem almas se rendendo aos pés de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus está mandando a dizer nessa noite, aleluia, se você continuar da maneira que você está, Ele vai te tirar daqui, Ele vai te tirar desse lugar e vai colocar gente, aleluia, que quer fazer a obra. Ele vai colocar pessoas corajosas que não tem medo, aleluia, de falar a verdade, que não tem medo de pregar, que não tem medo de ficar de pé na porta, que não tem medo de estender a mão. Aleluia, Jesus. Deus vai fazer a limpeza, aleluia, Espírito Santo. Deus vai fazer a limpeza, pastor João. Escuta que eu estou falando, aleluia. Eu não estou falando porque eu quero, não. Eu estou falando porque eu saí lá de casa. Eu falei, Senhor, eu não quero falar o que eu quero falar o que o Senhor quer falar com a tua igreja. E se o Senhor está falando, aleluia, é porque Ele quer mudança na casa. Glória a Deus. Deus quer envolver a igreja num poder, aleluia, o mesmo poder que, aleluia, Davi recebeu aqui quando estava sendo ungido. É esse poder que Deus quer derramar no nosso meio. Mas sabe por que Deus ainda não derramou, pastor? É porque o povo, aleluia, está na desobediência de Deus. É porque o povo não quer se dobrar diante de Deus. É porque o povo não quer, aleluia, compromisso. Aleluia. O compromisso é Deus, aleluia, com Deus. O compromisso não é com o diácono Renato. O compromisso não é com o diácono Davi. O compromisso não é com a pastora Cleia. O compromisso não é com o diácono Lourenço. O compromisso não é com o diácono Felipe. O compromisso é com o papai. O compromisso é com Jesus de Nazaré. O compromisso é com Nazaré. Ele está te chamando nessa noite para um compromisso novo. Ele está te chamando nessa noite para um renovo espiritual. Ele está te chamando nessa noite para você dar um passo para Ele. Glória a Deus. Aleluia, Vem para frente vocês. Glória a Deus. Vem à frente rapidinho. Quem precisa da aliança com Deus?